Jesus Cristo, motivo de muitíssima alegria nós estarmos aqui na casa do Senhor essa noite para continuarmos a adorar a Deus, né? A gente sempre pensa que a adoração se restringe ao espaço do templo, né? Mas a gente adora a Deus na liturgia da vida, né? Com a nossa conduta, com o nosso comportamento. E o culto que acontece aqui no templo é só a coroação do culto de vida, né? Que a gente presta a Deus lá fora, né? De maneira que, se não tiver o culto de vida, esse culto aqui fica um pouco vazio de significado. Então, que Deus possa nos acolher na sua casa, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos nesse instante orar a Deus e depois estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, para abrir o nosso culto. Então, peçamos a bênção do Senhor. Pai santo e bendito, Deus santo, nós nos colocamos na Tua presença, conscientes, ó Pai querido, que estamos diante, Pai querido, de um ser perfeito e glorioso. E por todos os Teus atributos, ó Pai, inimitáveis, por Tua onisciência, por Tua onipotência, por Tua onipresença, por Tua imutabilidade, Senhor, por Tua bondade manifestada em forma de providência, de misericórdia, de graça, de amor, de perdão, por todas as Tuas perfeições, Senhor, perfeições do Teu ser e as perfeições do Teu fazer, nós Te adoramos essa noite, nós nos rendemos diante da beleza da Tua santidade e colocamos o nosso coração, ó Pai querido, diante do Teu trono de graça, Te oferecendo nossas orações, nossos louvores, nossa reverência, pedindo que o Senhor as aceite em nome e por amor do Teu Filho Jesus. É em nome dEle, Pai, que nós abrimos este culto para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidá-los, amados, a abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo de número 6, nós vamos ler apenas os versos 9 a 12. Apocalipse, capítulo de número 6, nós leremos apenas os versos 9 a 12. E mesmo assentados como nós estamos, nós vamos reverentemente fazer a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. O louvor e a glória e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus. Nós vamos seguir a ordem deste culto celestial, exaltando a Deus, tributando a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Louvemos ao Senhor, dizendo para Ele que Ele é o nosso Rei sublime, como seus súditos nós o adoramos. Sublime majestade e glória sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam de gratidão.
ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Todos juntos. Ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Ainda no livro de Apocalipse, irmãos, no capítulo de número 2, a partir do verso 1 e até o verso 7, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. O título é Carta à Igreja de Éfeso, que é também uma carta de Deus para todos nós que estamos aqui essa noite. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, os versos de 1 a 7, eu quero convidar os que puderem, tá certo? Quem tiver com crianças, que tiverem com alguma dificuldade, podem ficar assentados mesmo, mas os que puderem, convido a ficar de pé e a fazerem a leitura da palavra do Senhor comigo. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Podeis assentar. O Senhor fala para essa igreja que ela abandonou o seu primeiro amor e a exorta, dizendo: arrepende-te, pois, observa onde foi que você caiu e volta à prática das primeiras obras, volta ao teu primeiro amor. Se não, virei a ti, removerei o teu candeeiro, caso não te arrependas. É uma exortação graciosa de Deus. Ele percebe que a sua igreja havia falhado, que a sua igreja havia esfriado no seu amor para com Deus, e ele não chega aqui com palavras de condenação, mas de advertência graciosa, dizendo: arrepende-te, veja onde foi que você caiu, volta às primeiras práticas, volta ao teu primeiro amor. E essa palavra está dirigida a mim e a você aqui essa noite. O Senhor está pedindo para a gente olhar para dentro de nós mesmos e tentar identificar qualquer descaminho do nosso coração, e então se reconciliar com o nosso Deus em arrependimento, confessar o nosso pecado e pedir que Deus nos avive, renovando em nós aquele primeiro amor, que é o amor quando nós conhecemos a Deus e se manifesta abundantemente em nossa vida por termos encontrado o sentido da nossa vida em Deus. E às vezes nós negligenciamos no uso dos meios de graça e começamos a vacilar na nossa fé, como estava acontecendo aqui
com a igreja de Éfeso. E nós temos a oportunidade, nesse instante, de nos voltarmos para Deus, de nos reconciliarmos com Ele, de alcançarmos o seu perdão. Eu queria dar 1 minuto para cada um dos irmãos, em oração silenciosa, cada um de per si, se reconciliar com o Senhor e renovar a sua aliança com Ele. Faça isso agora. Ó Pai Santo, nos colocamos na Tua presença, na mesmíssima condição daqueles irmãos cristãos do primeiro século, Senhor, que tendo tantas vezes começado tão bem a sua jornada espiritual, por um motivo ou outro vacilaram, negligenciaram, capitularam diante de antigos maus hábitos, de antigos vícios, de antigos pecados, esfriaram na fé de tal maneira que o Senhor precisa dirigir-lhes a sua carta graciosa, denunciando a sua frieza no amor, denunciando a sua frieza espiritual, denunciando o seu vacilo moral e os concitando ao arrependimento, os concitando à reconciliação, os concitando à renovação da aliança contigo. Aqui estamos nós, Senhor, atendendo o mesmo apelo da graça, e agradecidos em nosso coração, nos humilhamos na Tua presença, dizendo: Pai, pecamos, cometemos falhas em palavras, em pensamentos e em ações, nos afastamos do Teu plano perfeito para a nossa vida, nos afastamos dos ditames da Tua palavra, Senhor, e por isso, Pai Santo, o nosso coração esfriou e por isso perdemos o prazer no Teu louvor, perdemos o prazer no Teu culto, perdemos o prazer na Tua casa, mas queremos, ó Pai querido, que o nosso coração seja avivado novamente, que a nossa fé seja vivificada, que o nosso prazer esteja na Tua presença, Senhor. Por isso pedimos, perdoa-nos, ó Pai, todos os nossos pecados e empodera-nos com o poder do Seu Espírito Santo para que vivamos em novidade de vida, Te adorando todos os dias, em espírito e em verdade, na liturgia da vida e na liturgia do templo. É a oração que Te fazemos, Te agradecendo, ó Pai, pela renovação do Teu perdão sobre as nossas vidas. Os que creem no perdão do Senhor podem dizer bem forte: amém, Senhor. E todos que, como eu, têm consciência de que precisam de Deus, possam fazer dessa oração a sua canção nesse momento. Senhor, preciso de Ti. Venho a Ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos perdida estou, guia-me por Teu amor. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça Tu estás, se estás aqui, a liberdade
Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Quando a tentação chegar, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, o teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Louvado seja o nome do Senhor. Convido-vos a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no texto referente à ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23, nós leremos até o verso 28, apenas estes 5 versos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, dos versos 23 a 28. Diz-nos assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É a palavra do Senhor dirigida aos nossos corações. Nós aprendemos, irmãos, e nessa manhã festiva, aqui na igreja, numa celebração batismal, onde nós tomamos profissão de fé e celebramos o sacramento do batismo de vários irmãos, nós ratificamos a doutrina bíblica, de que o rito do batismo não tem poder salvífico e de que não há nenhum poder nos elementos do pão e do vinho. Mas não podemos nos esquecer de que participar da mesa do Senhor é uma santa ordenança, assim como é uma santa ordenança que nós nos batizemos, assim como é uma santa ordenança que nós professemos publicamente a nossa fé em nosso Senhor, e só por ser uma santa ordenança do nosso Senhor, não devemos participar da mesa do Senhor de forma desavisada, de forma banalizada, de forma negligente. O apóstolo Paulo nos diz que aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. É como se nós estivéssemos pisando o próprio sangue de Jesus ao participar dele indignamente. Então ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo.
e assim coma do pão e beba do cálice. Não é para os perfeitos a mesa do Senhor. Se nós decidirmos que só vamos participar quando atingirmos a perfeição, aqueles que tomaram essa decisão, eu posso dizer então, até as bodas do Cordeiro, irmão, é só lá que nós vamos participar com perfeição. Por aqui nós participamos pela graça. Mesmo Deus que disse para a igreja de Éfeso: veja onde você caiu, onde você abandonou o primeiro amor, volta à prática das primeiras obras e arrepende-te. O prazer de Deus é que nós estejamos aliançados com Ele. Sabe quem somos? E ainda assim, diz que esse cálice do qual nós participamos simboliza o sangue da nova aliança. O Deus santo e perfeito estabeleceu uma aliança com pecadores como eu e você. E quando nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos ratificando essa aliança, reafirmando que nós estamos aliançados, pactuados com o nosso Deus, e esse pacto foi selado com o sangue de Jesus. É isso que nós celebramos, é isso que nós rememoramos na ceia do Senhor, cada vez que nós a celebramos mês a mês. E nós vamos fazer isso agora, em nome de Jesus Cristo, pedindo que o Espírito Santo aplique todo o significado deste sacramento aos nossos corações. Quero convidar os presbíteros presentes a tomarem lugar à mesa do Senhor, enquanto todos oram comigo, pedindo a ministração do Espírito Santo para esta celebração. Pai santo e bendito, em nome do teu santo Filho Jesus, nos colocamos em tua presença, em obediência à tua palavra, nos colocamos diante da tua mesa, diante do pão e do vinho, elementos por ti mesmo escolhidos para representarem teu corpo e teu sangue, elementos, ó Pai querido, que nem depois desta oração consagratória terão em si mesmos qualquer poder milagrífico, mas sabemos, ó Pai, que ao participarmos deste sacramento de maneira apropriada, em obediência à tua palavra, nós somos agraciados, nós somos grandemente abençoados, nós somos fortalecidos espiritualmente. Afinal, como diz o teu apóstolo Paulo, este é o cálice da bênção, Senhor, é o cálice da bênção. Por isso, nós pedimos que o Senhor nos abençoe e que o teu Espírito Santo imprima em nossas almas todo o significado do sacramento que ora celebramos em teu nome, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos convidar os irmãos a virem ao encontro, do sacramento, numa caminhada litúrgica para celebrarmos ao Senhor. Hoje é um dia especial para vários irmãos que vão estar participando do sacramento pela primeira vez, e nós comungamos com estes irmãos nessa alegria de celebrar a aliança com Jesus no sacramento da ceia do Senhor. Convidar os presbíteros então a se colocarem com os elementos. Louvemos ao Senhor enquanto nós celebramos o sacramento, e os irmãos procuram manter um certo distanciamento uns dos outros, tá bom? Não precisa todo mundo se levantar de uma só vez. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar. Presbítero Erasmo, então, vai se colocar aqui com o presbítero Francisco Bento, os irmãos com crianças, os idosos, os irmãos que estão na diaconia, na recepção da igreja, os presbíteros Júnior e Aristarco estarão ministrando a ceia do Senhor. Participemos então, em nome do Senhor Jesus Cristo. Convidar os irmãos que se batizaram essa manhã para tomarem a frente nessa caminhada litúrgica. Louvemos ao nosso Deus, irmãos, enquanto caminhamos para o sacramento. Naqueles momentos
da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, carregou minha cruz. Ele tanto me amou, carregou minha cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, E foi por você e ele mostrou tanto amor. no Getsemane foi que meu Jesus orou. Se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, carregou minha
os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre. Algum dos irmãos deixou de receber os elementos da ceia? Pode fazer um sinal com a mão. Se não, corpo de Cristo. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Oremos, irmãos. Santo Deus, Pai amado, te damos graças, Senhor, por tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua infinita bondade. Te damos graças porque de uma forma inexplicável, incalculável e grandiosa o Senhor nos amou. Muito obrigado, Senhor, porque hoje somos o resultado deste amor de um Deus que nada viu em nós que pudéssemos dar a Ele, e nos amou, e nos salvou, e nos tirou das trevas para andar na luz. Obrigado, Senhor, porque aqui nós podemos celebrar este amor que está ali, ó Pai, para nós tão fortemente no quadro da cruz do Calvário, do Teu Filho Jesus Cristo, oferecido para ser executado, morto em favor de pecadores como nós. Ó Pai, que esse sentimento de gratidão eterna jamais falte em nossos corações, e que a forma mais divina, mais preciosa, mais gloriosa que nós podemos, ó Pai, trazer até aqui, diante de Ti, como gratidão, é sermos, ó Pai, obedientes à Tua palavra, é procurarmos fazer aquilo que o Senhor Deus separou para que fizéssemos, era exalar o bom perfume de Cristo, é fazer o que Cristo fez, andar como Ele andou, que nós possamos a cada dia, Senhor, buscarmos ser melhores, para buscarmos, ó Pai, fazer a razão maior do sacrifício da cruz, que foi nos dar uma nova vida e andarmos em novidade de vida. E para Jesus, andarmos em novidade de vida é amarmos sempre e cada vez mais ao próximo. Nós te rendemos graças e somos a Ti, ó Pai, eternamente gratos por este favor imerecido que nós recebemos de Ti, que é a salvação. Tudo nós te rogamos, tudo nós te suplicamos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, ó Pai. Nós queremos aproveitar esse momento e dar as boas-vindas aos irmãos e irmãs que nos visitam essa noite, que compartilham da alegria de estar na casa de Deus e de adorar o Senhor. Como dizia o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. E a gente lembra que a mesa é um símbolo litúrgico de comunhão com o Pai Celestial, mas também de comunhão com os filhos e filhas de Deus. Então, nesse momento, nós estendemos a destra de comunhão a todos os irmãos e irmãs e a todos aqueles que nos dão a alegria de estar conosco essa noite adorando o Senhor. Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Louvemos o nome do Senhor. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé e nós vamos louvar o Senhor com alegria, com as nossas palmas, porque só o Senhor merece o nosso louvor. Vamos louvar o Senhor com nossas palmas.
preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. És minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, nós vamos louvar ainda o Senhor com um cântico, exaltando ao nosso Deus forte, pedindo que Ele fale fortemente conosco essa noite por meio da sua palavra. Louvemos ao Senhor. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. Pastor de Israel, a guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. O Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que dura toda dor. Tinequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Girei, Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar
presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinequenu e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, No controle está o meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinequenu e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus. No controle está o meu Deus. Tudo governa. Senhor, Tu que estás no controle de todas as coisas, está no controle das nossas vidas, está no controle das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Ó Pai querido, nós pedimos que o Senhor aquiete agora os nossos corações, que o Senhor silencie em nossos ouvidos e em nossas mentes todas as vozes exteriores deste mundo tenebroso, para que nós possamos ouvir agora a única voz que interessa, Senhor, a única voz capaz de trazer paz, a única voz capaz de dissipar toda ansiedade, todo medo, todo temor, a única voz, ó Pai querido, que pode nos colocar no caminho da reta justiça, do reino de Deus e da glória de Deus. Nós te pedimos, ó Pai, fala conosco, manifesta o poder do Teu Espírito Santo em forma de iluminação e nos dá entendimento da Tua palavra. Usa o Teu Evangelho para nos chamar para Ti, Senhor. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus amados, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Perdão, irmãos. Eu, de vez em quando, esqueço dos pequeninos. Nós vamos ter salinha para as crianças, tá certo? Os pais que estiverem aqui com suas crianças, até que idade? Até 10 anos, tá certo? Então, as crianças até 10 anos podem acompanhar aqui a tia Kelly. Ela vai me perdoar pelo esquecimento e ora com as crianças lá embaixo, tá bom? Obrigado. Muito bem. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 25 até o verso de número 34. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário?
Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aqui, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Esse capítulo 6, Jesus nos traz lições profundas sobre a nossa relação com os haveres materiais. Ele começa as suas exortações quanto a essas questões no verso 19, dizendo, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Depois ele fala dos olhos cobiçosos, que podem colocar todo o corpo em trevas por causa da ambição, da cobiça. Ele fala dos dois senhores, que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, que tantas e tantas vezes, com tanta facilidade, se constitui um Deus em nosso coração, que, como dizem os teólogos, o nosso coração é de fato uma fábrica de ídolos e de deuses. E por fim, ele fala da ansiosa solicitude pela vida, ou da nossa ansiedade material, às vezes não tanto por coisas altíssimas, mas uma ansiedade que nos domina até mesmo pelas coisas básicas da vida, da decisão entre os tesouros sobre a terra e os tesouros no céu, 6:19-21, entre as trevas e a luz, 6:22-23, aqui do capítulo do Evangelho de Mateus, e entre servir a Deus e a riqueza, Jesus passa a tratar da questão da ansiedade no que tange as provisões materiais. Tudo começa com um significativo, por isso vos digo, verso 25. Depois de falar destas questões imediatamente pretéritas aqui, ele diz, com base nisso que acabo de vos falar sobre a relação com os bens materiais, por isso vos digo. Por isso, ou seja, baseado no fato de que os tesouros sobre a terra são perecíveis e são também subtraíveis facilmente, e que mesmo assim têm o poder de arrebatar o coração do homem, baseado no fato de que fixar nesses tesouros os nossos olhares cobiçosos lançam as pessoas nas mais densas e profundas trevas espirituais, baseado também no fato de que é absolutamente impossível dividir o coração entre o senhorio de Deus e o domínio do fascínio pela riqueza, pelo dinheiro. Jesus nos exorta, não andeis ansiosos quanto aos provimentos materiais. O dicionário Aurélio define ansiedade como sendo um termo do âmbito da psicologia, cujo significado é estado emocional angustiante, acompanhado de alterações somáticas, cardíacas, respiratórias, e em que se prevêem situações desagradáveis, situações que podem ou não ser reais, situações ameaçadoras que estão na iminência de acontecer ou que poderão nunca, em tempo algum, acontecer. Do conceito dicionarístico, nós podemos inferir que até por uma questão de saúde se deve evitar a ansiedade, seja qual for o objeto dela, e também ansiedade material, certamente. Em reportagem da revista Isto É, depois eu cobro os royalties da revista, nós vemos que, segundo o estudo da OMS, o Brasil
é o país mais ansioso do mundo. No ranking dos países estudados pela OMS, o Brasil é o país que manifesta mais intensamente esse transtorno psíquico chamado ansiedade. É o país mais ansioso do mundo. Segundo pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, a ansiedade é o transtorno mais presente durante a pandemia da Covid-19. Então, quando nós falamos de ansiedade, irmãos, nós estamos falando de uma coisa que está sendo vivenciada, experienciada pela maioria das pessoas no Brasil. Entre aqueles que foram objeto da pesquisa, 86,5% experienciaram esse transtorno chamado ansiedade. E nós temos motivos, irmãos, para nos preocuparmos. Muitos motivos podem infundir preocupação exacerbada, que nos levam a essa ansiedade patológica, que extrapola o campo do normal. Pandemia é só uma das muitas coisas que estão trazendo instabilidade psicoemocional para as pessoas em nosso país. Mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, pais de famílias que, como diz um famoso professor da USP, amanhecem o dia sem terem para onde se dirigir para ganhar o sustento de suas famílias. Que pai nessas condições não inquieta o seu coração? Que pai nessas condições não se preocupa? Inflação oficial que ultrapassou agora os 2 dígitos, 10,5%. Gás de cozinha, mais de R$100, mais de 10% da renda de uma família que tem como sustento mensal apenas um salário mínimo. A inflação sobre os alimentos, pasmem, a inflação média sobre os alimentos chegou a 20%. Isso média, porque em alguns alimentos passa de 50%. Algumas famílias já não podem mais comer proteína animal e nós temos que pasmar com isso, porque nós somos o maior produtor e exportador de proteína animal do mundo. E tantos brasileiros já não podem desfrutar dessa benesse gastronômica. Instabilidade política, ameaça à ruptura democrática, precarização dos direitos previdenciários, precarização dos direitos trabalhistas. São muitos os motivos em nosso país que podem gerar preocupações, que podem gerar inquietações, que podem gerar instabilidades emocionais, que podem infundir no coração e na mente das pessoas ansiedades para além do normal, ansiedades patológicas. E eu digo isso porque há uma ansiedade que a psicologia considera como normal. Há uma ansiedade que nos serve apenas de sinal de alerta, uma ansiedade que nos prepara para lidar com situações ameaçadoras, uma ansiedade que pode potencialmente nos levar a agir diante de uma situação que vai ser danosa para nós, para a nossa família. Então essa ansiedade nos leva a agir responsavelmente para garantir o sustento, para proteger a nossa casa, para agir na proteção dos nossos queridos. Entretanto, meus amados irmãos, no contexto bíblico em apreço, Jesus está falando da ansiedade material, e a ansiedade material é tratada por Jesus aqui como uma excessiva preocupação mundana quanto aos provimentos materiais que deve ser evitada. Uma importante pergunta homilética para a qual nós podemos encontrar resposta nesse texto é: por que, segundo Jesus, nós devemos
evitar que a ansiedade nos domine, devemos evitar que a ansiedade dirija a nossa vida, devemos evitar que a ansiedade grace sobre a nossa vida. E eu queria chamar a sua atenção, pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta para algumas respostas que nós encontramos a essa importante pergunta aqui no texto. Em primeiro lugar, porque a ansiedade material nos faz avaliar a nossa vida de forma reducionista. Olhem os versos 25 e 26, Jesus falando: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus está chamando a atenção para a vida. Quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir. Ele diz, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. E aí, verso 26, uma contemplação da sabedoria de Deus na natureza. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. E a pergunta de Jesus acerca do valor da vida, para dissipar toda a crise de valores, ele diz, porventura não valeis vós muito mais do que as aves, a vida vale mais do que o alimento, o corpo é mais importante do que a veste, a vida dos seres humanos do que a vida dos seres não humanos. Jesus indaga retoricamente, porque a resposta é presumida. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, não valeis vós muito mais do que as aves? Com essas inquietantes perguntas, Jesus chama a atenção dos ansiosos para o seu conflito de valores, que colocam tantas vezes o ter acima do ser. Tantas vezes, para algumas pessoas, a etiqueta que está na roupa que estão vestindo, às vezes é mais importante do que a vida do próximo, com o qual se relacionam e que não podem comprar as mesmas marcas. Eu tive um professor na faculdade, eu não vou dizer o nome dele aqui, porque ele pode assistir esse vídeo, professor de processos de comunicação e endomarketing. Era um outdoor humano. Tudo nele era propaganda de uma marca importante. Ele disse que não ia comprar uma calça que custava mais de R$1.000 para usar uma blusa comprida e esconder a etiqueta. Então ele comprava uma blusa top, que também tinha uma marca importante sobre ela, que o relógio dele, no Brasil, quando ele comprou, só ele e o Ayrton Senna, dá para saber que era um tiozão. E ele disse que quando ele comprou o primeiro 4x4 dele, ele passou um ano sem botar o fumê, que ele queria que todo mundo visse ele dentro daquele carro. Ele disse para a mulher dele que ele ia dormir a primeira noite dentro do carro. E eu já não estava mais aguentando, esperando pela aula de processo de comunicação e endomarketing. E aí eu arrisquei a nota 0. Professor, o senhor não acha que uma pessoa que precisa de marcas importantes para se sentir importante tem alguma questão intrapessoal para ser resolvida consigo mesmo? E aí ele me olhou dos pés à cabeça, assim com nojo, né? Eu que sou também usuário de grandes marcas, e disse assim, eu entendi a sua defesa, disse que eu estava me defendendo do que ele estava falando. Quando nós ficamos ansiosos pelas questões materiais, embora talvez a gente não tenha coragem de se comportar como o meu professor, que chegou até a subir no birô para exibir as suas marcas, tantas e tantas vezes nós estamos subavaliando a nossa própria vida e a vida do nosso semelhante. A colocamos em detrimento destes haveres materiais supérfluos e transitórios que não podem jamais ter o seu valor aquilatado ou comparado com o valor da vida humana. Porque o capital humano é o maior capital que a humanidade tem abaixo de Deus.
É maior do que o capital financeiro, gente. E quando nós não temos o capital espiritual, que são os valores do reino de Deus assentados em nosso coração, nós somos capazes de colocar o capital financeiro acima do capital humano e até acima do nosso capital espiritual principal, que é o nosso Deus habitando em nosso coração. Jesus está dizendo que nós não devemos ficar ansiosos, porque, em outras palavras, quando nós ficamos ansiosos, nós entramos numa profunda crise de valores. E começamos a avaliar a vida humana e, às vezes, a nossa própria vida e a vida das pessoas com quem nós nos relacionamos de forma absolutamente reducionista. Devemos evitar a ansiedade ainda, irmãos, por causa da inutilidade da ansiedade material para prover resultados positivos em nossa vida. Verso 27, Jesus diz assim: qual de vós, outra pergunta retórica, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A Nova Versão Internacional nos ajuda a entender mais facilmente esse texto. Ele diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? E a resposta das perguntas retóricas é sempre uma resposta presumida e sabida. Ninguém com inquietações psicológicas, ninguém com preocupações excessivas, ninguém tomado de grandes ansiedades pode sequer acrescentar 1 segundo ao seu tempo de vida, quanto mais 1 hora. A resposta a essa pergunta é tão presumida que Jesus a coloca apenas como pergunta retórica, porque todos já sabem a resposta. Ansiedade não pode nos trazer, meus amados irmãos, nenhum benefício e ainda pode nos prejudicar. A gente sabe isso hoje pelos conhecimentos da ciência psicológica. Sabemos que além de não aumentar o nosso tempo de vida, ela pode reduzir o nosso tempo de vida e diminuir muito a nossa qualidade de vida. Então ela nem produz quantidade, nem produz qualidade de vida. Assim, nós não devemos deixar que a ansiedade possa dominar os nossos corações, porque as ansiedades materiais, elas são absolutamente inúteis. Jesus está aqui denunciando a inutilidade de viver preocupado excessivamente com as questões materiais. É perda de tempo, está dizendo Jesus. É gastar energias importantes que poderiam ser colocadas na direção de coisas realmente importantes com aquilo que não tem importância e não traz solução. Então ele diz: evite a ansiedade por conta da sua inutilidade, Devemos evitar a ansiedade ainda porque a ansiedade é uma manifestação de falta de fé no cuidado e na providência de Deus. Olha aí os versos 28 a 30. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Mais uma vez ele nos chama a contemplar a sabedoria de Deus na natureza. Olha, considerai como crescem os lírios do campo. Agora ele sai do reino animal para o reino vegetal. Eles não trabalham, nem fiam. Verso 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ansiedade material, meus amados irmãos, trava nossa confiança na providência divina de tal modo que nos impede de ver os pequenos, grandes milagres do cuidado e da providência divina em nossa vida todos os dias. Nos impede de contemplar o eloquente sermão da criação que está dizendo para nós no cuidado que Deus tem com as aves e também com os vegetais, de que Ele, que considera a nossa vida, como já declarou aqui, mais importante que a das aves e dos vegetais, tem cuidado de nós.
quando nós deixamos o nosso coração ficar tomado de preocupações excessivas e de ansiosas inquietações, nós estamos dizendo que não confiamos que o Senhor proverá. Não confiamos que Ele é, como disse na belíssima canção que cantamos por último, o Jeová Jiré, o Deus da providência, o Deus que não deixará faltar aquilo do que necessitamos no momento em que nós o necessitamos. Jesus diz: observai, contemplai, vede o sermão eloquente da natureza. Parece que ele está em sintonia com o salmista lá no Salmo 19, quando diz: os céus proclamam a glória de Deus, Salmo 19, verso 1, e o firmamento anuncia a obras das suas mãos. A natureza prega para nós um discurso não verbal sobre a glória do Senhor e sobre a providência do Senhor. Mas é difícil, irmãos. É difícil para olhos que foram capturados pelas possessões materiais. É difícil para olhos que se tornaram dominados pela cobiça e que jazem nas mais densas trevas espirituais, como dizem Mateus 22, 23, Mateus 6, 22 e 23, é difícil para estes olhos enxergarem na criação o cuidado e a provisão do nosso Deus. Antes de ele dizer: observem as aves dos céus, antes de ele dizer: observem os lírios do campo, ele vai dizer nos versos 22 e 23 aqui do capítulo 6, que se os teus olhos forem maus, os olhos que são as janelas da alma, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo, todo o teu ser estará em trevas. E é essas trevas que nos impedem de contemplar, até mesmo nos elementos da natureza, que nós temos um Deus providente, que nada nos deixará faltar. Olhos marcados por trevas espirituais não conseguem enxergar na criação as providências divinais. Essa fé na providência divina não significa, contudo, irmãos, espera ociosa pela ação de Deus. Não é ficar de braços cruzados, esperando que caia do céu, assim como Deus alimenta as aves, Ele sustenta e veste os lírios do campo, então eu me deito aqui na minha rede reformada ou calvinista, tacando os pés na parede, cantando que Deus vai me sustentar, que Deus vai providenciar, cantando a música que acabamos de contar. Jeová Jiré é o Deus da minha provisão. Não, confiar na providência de Deus não significa cruzar os braços, não significa não agir, não significa tomar atitude, não significa ter responsabilidades e assumi-las. As aves não semeiam nem ceifam, porque essas são atividades inerentes à pessoa humana, mas diariamente elas saem à luta para coletar aquilo que a divina providência dispôs na natureza. De fato, os lírios não tecem, os lírios não fiam, essas são atividades inerentes à pessoa humana, mas no oculto do subsolo, as suas raízes não param de trabalhar e de extrair da terra as substâncias que Deus lhes dispôs para crescer, para florescer, para exalar o seu perfume. Deus providencia suprimento para as nossas necessidades. Embora tenhamos que trabalhar para desfrutar de seus benefícios providenciais, o fazemos sempre na plena e grata dependência de Deus. É Deus quem nos dá a vida, é Ele quem nos dá saúde, é Ele quem nos dá inteligência, é Ele quem nos dá talentos e habilidades profissionais, é Ele quem nos coloca diante das oportunidades, é Ele, enfim, que supre todas as nossas necessidades. Por que não devo ficar ansioso? Porque a ansiedade é falta de fé no Deus que providencia o necessário para a nossa vida. Podemos dizer amém? Jesus está dizendo, então não fique ansioso, porque a ansiedade está dizendo que você não confia que Deus é o Jeová Jirê, é o Deus da providência. Por que devemos evitar a ansiedade material? Porque a ansiedade material é própria de um projeto ou de um estilo de vida mundano.
Os versos 31 e 32 diz-nos assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Ele volta às 3 perguntas inquietantes que estavam na mente dos seus interlocutores. Que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Ele diz, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Não fiquem inquietos fazendo estas perguntas, porque estas perguntas são próprias da vida daqueles que são considerados gentios. Ele diz, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Em um texto correlato, como os gentios que não conhecem a Deus. Vai nos dizer o evangelista. Não conhecem o Pai Celestial, que é um Pai bom, que é um Deus providente, que se o filho lhe pedir um peixe, não lhe dará uma serpente, que se lhe pedir um pão, não lhe dará uma pedra, como diz o próprio Jesus em uma outra parte do Evangelho. Portanto, ele diz, dissipem a ansiedade material do vosso coração, porque isso é próprio de quem não conhece o Senhor. Isso é próprio de gente que vive no mundo e não se importa com Deus. Isso é próprio de gente que não se relaciona com Deus na condição de filho do Pai Celestial. E que tem como único objetivo na vida satisfazer as cobiças do seu coração sem Deus. Depois de ansiedade, um problema sério no Brasil é depressão. E a depressão tem levado muita gente ao suicídio. E pasmem, nós que ouvimos palestras maravilhosas agora aqui na igreja do Setembro Amarelo, né, sobre a prevenção ao suicídio, o perfil do suicida não é predominantemente pessoas pobres, pessoas iletradas, pessoas desempregadas. O suicídio está se tornando um problema cada vez mais sério em nosso país, não distingue classe social. E tem atingido pessoas que colocaram nas conquistas materiais, no poder, na fama, no dinheiro, todo o sentido da sua vida. E se todo o sentido da sua vida é só ter dinheiro, é só ter fama, é só ter poder, é só ter realização profissional, poderia dizer que você é o mais miserável dos seres humanos. Poderia dizer que o seu projeto de vida, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, é um projeto medíocre. Eu poderia dizer que o seu projeto de vida é um projeto gentílico, no sentido bíblico dessa palavra. É, portanto, um projeto ímpio, um projeto mudando, um projeto de alguém que não conhece a Deus e que vive a revelia de Deus e que não se relaciona com Deus na relação terna de um filho para com um pai bondoso e amoroso, provedor de suas necessidades. Jesus está dizendo, evitem a ansiedade. Se vocês são filhos de Deus, esse não pode mais ser o estilo de vida de vocês. Evitem a ansiedade material. Se vocês são filhos e filhas de Deus, o objetivo de vocês é superior a esse, é superlativo. O objetivo de vocês é a comunhão com o Pai Celestial. O objetivo de vocês deve ser o reino de Deus, alcançar o seu reino, propagar o seu reino, viver neste mundo a justiça do reino de Deus. E aí vem o motivo seguinte para evitarmos a ansiedade. Evitemos a ansiedade, porque a ansiedade material, ela concorre em nosso coração com a devida priorização do reino de Deus e com a justiça de Deus
em nós e através de nós. Final do verso 32 diz: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Depois de asseverar que o Pai Celestial está plenamente ciente das nossas necessidades, ele diz: busquem, pois, não estas coisas, em primeiro lugar, o que comer, o que beber, o que vestir, mas busquem o reino de Deus. Alguém poderia perguntar: pastor, se Deus já sabe todas as nossas necessidades, por que nós temos que orar? E por que nós temos que pedir cada vez que necessitamos de uma bênção, de uma provisão, de uma cura, de uma libertação? Foi porque Deus, soberana e graciosamente, decidiu que vai nos abençoar por meio da oração. Isso é pedagógico. Se não fosse assim, talvez a gente orasse menos do que o que ora hoje. Talvez a gente desfrutasse menos de momentos preciosos de comunhão com Deus por meio da oração. Mas Ele sabe de tudo. A gente não ora para comunicar nada a Deus, mas para ter comunhão com Ele, para manifestar nossa dependência do cuidado dEle na nossa vida. Amém? Então Ele diz que sabe tudo. E Ele diz que, como Deus sabe de tudo que necessitamos, nós devemos, em primeiro lugar, buscar o seu reino. Em primeiro lugar, não tem aqui, meus amados irmãos, nenhuma proibição para que nós busquemos o nosso sustento por meio do trabalho honesto. Ele está dizendo que nós devemos buscar o reino dele em primeiro lugar e não buscar em primeiro lugar os provimentos materiais, mas não há uma proibição para que nós responsavelmente, por meio do trabalho honesto, busquemos os provimentos materiais necessários para que a nossa família viva com uma certa qualidade de vida. No entanto, esta não pode ser a nossa prioridade. E é isso que Jesus está, Jesus está chamando a nossa atenção aqui. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Sua exortação é no sentido de que nós não reduzamos nossa vida a essa busca material. Sua exortação é no sentido de que nós não reduzamos a nossa vida a essa ambição, que essa ambição não seja a regra norteadora da nossa vida. Sua exortação é para que, além disso, e para além disso, nós passamos do reino de Deus e de sua justiça a nossa busca prioritária. E aqui eu recorro às palavras do grande teólogo John Stott, no seu livro, um livro que eu recomendo demais para os irmãos, Contra a Cultura Cristã. Quando Jesus falou do reino de Deus, diz o John Stott, não se referia à soberania geral de Deus sobre a natureza e sobre a história, mas àquele governo específico sobre o seu próprio povo. Reino de Deus aqui, diz John Stott, se refere ao governo específico de Deus sobre o seu próprio povo, o qual Ele mesmo inaugurou e que começa na vida de qualquer pessoa quando ela se humilha, se arrepende, crê e submete-se a Ele para viver em novidade de vida. O reino de Deus é Jesus Cristo governando o seu povo com suas exigências e com suas bênçãos, que desconhece meios termos, pois Deus nos tem exigido o extraordinário e tem nos abençoado também de forma extraordinária. Buscar primeiro este reino é desejar, como coisa de primordial importância, a propagação do reino de Jesus Cristo. É se colocar como instrumento dessa propagação, como agente de evangelização e de anunciação do reino de Cristo. E que, como diz um outro teólogo chamado Tasker, sua justiça, isto é, que seus padrões de justiça sejam
aceitos universalmente, sejam vistos em nós e através de nós e se manifestem nessa sociedade que é marcada por tanta injustiça. Justiça do reino de Deus e o reino do Senhor sejam a nossa oração prioritária. Quando nós dissermos com toda a convicção, prioritariamente, venha o teu reino, Senhor, então nós poderemos dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e o Senhor nos abençoará com os provimentos. Lembram do Pai Nosso? Nós estudamos aqui o Pai Nosso, tem até uma série de pequenos grupos que nós podemos voltar quando retomarmos os encontros domésticos, que o Pai Nosso é uma oração com 6 pedidos. 3 pedidos, os 3 primeiros pedidos, se referem à glória de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, Senhor. E então, os 3 pedidos seguintes, que não vieram propositadamente, pedagogicamente, à frente destes que falam da glória de Deus, são o pão nosso, o perdão nosso e o livramento nosso. O pão nosso nos dá hoje, perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal. Para Jesus, essa deve ser a ordem da nossa vida inteira, porque oração é vida no contexto do reino de Deus. Primeiro o reino, depois o pão. Quando eu digo então, venha o teu reino, e quando essa se torna a ambição dominante da minha alma, então eu clamarei, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E Jesus já nos diz aqui tão abertamente, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que coisas? Não é como dizem aí nas igrejas da prosperidade, né? Não é superabundância, não é casa de veraneio, não é casa na praia e carro que custa mais de $500 mil para você desfilar e mostrar que pode, né? Que a glória de Deus está se manifestando nas suas possessões terrenas. Eu recebi a visita de um obreiro de uma outra comunidade, não vou dizer o nome nem do obreiro nem da comunidade, porque foi em aconselhamento, mas lá o pastor que na época, né, quando o Hilux era alguma coisa na cabeça das pessoas, né, hoje dizem que é carro de bodegueiro, né, desfazem, né, os que compram outro tipo de carro. O pastor que não andava de Hilux era porque Deus não estava abençoando o ministério dele. E eu penso que os ministérios mais abençoados foi de pessoas que nunca nem conheceram um veículo automotor. O ministério mais abençoado de toda a história, de toda a eternidade, foi de alguém que andou montado em um jumentinho que se chama Jesus Cristo de Nazaré, e que nada tem a ver as possessões materiais com o sinal do reino de Deus em nossa vida. Mas o que o Senhor está prometendo aqui não é superabundância. Você não prioriza o reino de Deus e fica rico. Você não prioriza o reino de Deus e se torna dono do petróleo mundial, como dizem alguns. Você não prioriza o reino de Deus e se torna alguém super abastado. Você prioriza o reino de Deus e Deus entra com a sua providência, te suprindo dos haveres necessários para você viver com qualidade de vida. É a promessa. Amém? Devemos evitar a ansiedade por fim, porque a ansiedade material antecipa para o hoje os problemas do amanhã e nos impede de dar uma resposta a ambos aqui e agora, nos impede de servir a Deus, nos impede de contemplar a provisão de Deus, nos impede de viver plenamente a nossa vida nesse momento de vida que Deus nos deu. Ele diz no verso 34, para encerrar, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, dizendo, com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Essa exortação está em perfeita sintonia com o Pai Nosso de novo. E o Pai Nosso está aqui no contexto, é só voltar um pouco, mesmo capítulo 6, a partir do verso 9. Você já
prestou atenção no pedido completo do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Veja que esse pedido nos dá o pão hoje, é para já dissipar do nosso coração toda a inquietação quanto ao amanhã, quanto ao futuro, quanto ao depois, porque o amanhã pertence a Deus, como diz uma belíssima música do grupo Catedral, o amanhã pertence ao Senhor pertence, não nos pertence a nós, o que nós temos, por certeza, é o hoje. Podemos ter certeza da eternidade com Deus, mas do nosso tempo de vida sobre esta terra, nós temos certeza do hoje. E o Senhor não quer, portanto, que fiquemos tomados de inquietações quanto ao amanhã, quanto ao nosso futuro, quanto ao futuro dos nossos filhos, quanto ao futuro do nosso lar, quanto ao futuro material da nossa família. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Precisamos aprender a confiar em Deus e a viver na dependência dEle, um dia de cada vez, no dia que se chama hoje. Hoje é o único dia que temos, por certeza, nesta nossa caminhada terrena. O amanhã, ratificando, pertence a Deus. Lá no Antigo Testamento, o povo sai do Egito em direção à terra prometida, 40 anos de caminhada no deserto. Deus faz muitos milagres para prover água da rocha, para sustentá-los com o maná do céu. E é interessante que quando Deus mandava a comida do céu, eles não podiam colher para 2 dias. Cada família tinha que ir lá e colher a comida para um dia. E se colhesse para o 2º dia, amanhecia mofada. Deus estava pedagogicamente ensinando o seu povo a confiar nele hoje, a confiar em Deus um dia de cada vez, porque o Deus que proveu hoje, Ele proverá amanhã. Eu não preciso ficar inquieto quanto ao meu futuro, quanto ao futuro dos meus filhos, quanto ao futuro da minha família, quanto ao futuro do meu emprego, quanto ao futuro, pertence a Deus. Um pensador disse que nós existimos, mas não somos. Ele disse que Deus não existe, mas é. No sentido de que Deus não está preso a uma existência temporal. E que o verbo aplicado a Ele é o verbo ser, que dá a ideia de eternidade. Nós é que estamos presos no tempo. Deus não. Então nós não precisamos nos preocupar com amanhã, porque o nosso Deus, Ele é atemporal. Amém? Nossa vida está na presença de Deus ontem, hoje e para sempre. De acordo ainda com o pastor John Stott, a preocupação é uma perda de tempo, perda de pensamentos, perda de energia nervosa. Precisamos aprender a viver em Deus um dia de cada vez. Devemos naturalmente planejar o futuro, mas não nos preocupar com ele. Vivam, diz o pastor John Stott, um dia de cada vez. Ou bastam a cada dia as suas próprias dificuldades, em uma outra versão. Concluindo, irmãos, o que nós temos que levar para casa hoje aqui? Primeira pergunta é: qual é o maior valor da sua vida terrena? E a maior dádiva da sua vida terrena, depois das bênçãos espirituais da salvação, é a sua própria vida. Nada vale mais do que a vida humana nesta terra abaixo de Deus. Nenhuma posse material vale mais do que a vida do seu próximo. Então Jesus está nos chamando para colocar uma pedra sobre esta crise de valores entre o ser e o ter, e entender que os valores mais importantes nessa terra, abaixo das bênçãos eternais, são a vida dos seres humanos, da nossa e daqueles com quem nós nos relacionamos. Qual o valor então que você tem dado às possessões materiais, ao capital financeiro? Será que tem colocado ele sobre o capital humano e pior, sobre o capital espiritual?
Qual o grande objetivo da sua vida? É ficar rico, ficar famoso, é ter poder? Nós somos chamados também aqui a repensar o nosso projeto de vida, porque se o nosso projeto de vida for adquirir possessões materiais, provisões materiais, é um projeto medíocre. Então nós precisamos ressignificá-lo em busca de um sentido maior, do bem supremo, que é o reino de Deus sobre a nossa vida e através da nossa vida sobre outras tantas vidas. Quando as dificuldades batem à sua porta, o desemprego, a crise, um diagnóstico de saúde que não é favorável a você, em como é que você tem se comportado? Você confia na provisão do Senhor ou você entra em desespero? Onde é que está depositada a sua confiança? Você poderia dizer essa noite que o maior objetivo da sua vida é buscar o reino de Deus e proclamar o reino do Senhor e viver os valores da justiça superlativa do reino de Deus aqui nessa terra marcada pela injustiça? Você poderia dizer que vive livre de ansiedades e que conduz a sua vida na plena dependência do Senhor, um dia de cada vez? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, que o Espírito Santo utilize essa palavra, dissipe toda a ansiedade dos nossos corações, que nós confiemos na providência de Deus e que nós desfrutemos a providência do Senhor, colocando a Ele e o seu reino como nossa prioridade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Enquanto nós oramos, o Ministério do Louvor se aproxima para entoar a última canção. Eu queria pedir que você refletisse e desse uma resposta a Deus. E se você chegou à conclusão hoje que buscar o reino de Deus não é o principal objetivo da sua vida, você pode falar com Deus agora e resolver acertar o seu projeto de vida essa noite, direcionar a sua vida totalmente para Deus. Ter a certeza de que fora do Senhor qualquer projeto de vida será medíocre e não trará felicidade perene. Então eu queria dar a cada um dos irmãos e a mim também um minuto de reflexão e de consagração das nossas vidas a Deus. Oremos. Senhor, ouvimos a Tua palavra e ela veio de encontro ao nosso coração. Veio o Senhor quebrando todas as estruturas do pecado e dissipando, ó Pai, toda a nossa ansiedade. Nós pedimos que essa seja uma realidade em todos os corações e mentes aqui presentes, em todos os espíritos que porventura, Senhor, estejam inquietos, que nesse momento possam gozar a Tua paz, por meio, Senhor, da ministração do Teu Espírito, cujo fruto se manifesta em forma de paz, e que utiliza o Evangelho da paz, ó Pai, para nos apaziguar o coração, dissipando toda a inquietação própria das preocupações excessivas, própria das ansiedades patológicas, ó Pai. Em nome do Senhor, redireciona a nossa vida para Ti, nos ajuda a ressignificar o nosso projeto de vida, nos ajuda, Pai querido, a colocar a Ti e ao Teu reino como uma ambição maior do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, dissipa toda ansiedade e faz-nos ansiar pelo Teu reino e supra, Pai, as nossas necessidades. Nós te oramos nesse instante, Senhor, e Te consagramos as nossas vidas. E nesse instante Te ofertamos nossos dízimos, nossas ofertas como resposta de gratidão, como reconhecimento de que tudo que temos e somos vem de Ti. E é da Tua mão, Senhor, que nós tudo Te damos. Recebe o nosso ser, recebe, Senhor, os nossos haveres. Nós Te ofertamos tudo, colocamos tudo no Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor e sirvamo-lo com nossos dízimos e ofertas. Nossos visitantes, por favor, não se sintam constrangidos a participar desse momento.
passou muito tempo sentado, vamos ficar de pé um pouquinho. A gente louva a Deus, logo em seguida a gente já está encerrando. Tome tudo de mim. Vamos louvar, a letra está aqui disponível, os irmãos podem acompanhar todos juntos. Tome seu lugar. Tome tudo de mim. Tenho nada sem você. Meu coração vazio, nada no meu ser, vivendo só pra mim. Eu preciso de você. Tome tudo de mim. Tome seu lugar. Tome tudo de mim. Tenho nada sem você. Meu coração vazio, nada no meu ser, vivendo só pra mim. Eu preciso de você. Só você, Senhor, pode encher meu coração. Só você dá razão pra viver. Não quero mais viver só pra mim. Mais de você, menos de mim. Só você, Senhor, pode encher meu coração. Só você dá razão pra viver. Não quero mais viver só pra mim. Mais de você, menos de mim. Muito mais de você, menos de mim. Muito mais de você, menos de mim. Menos de mim, Senhor. Amém. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de estar na tua casa essa noite. Obrigado pelos louvores que sabemos que o Senhor, por graça, aceitou, pelas orações acolhidas, pela palavra que o Senhor nos dirigiu ao coração. Obrigado, Senhor, pela dádiva do teu Espírito agindo em nossas vidas essa noite. Estende a tua mão, Senhor, nos abençoa.
supre as nossas necessidades como Deus da providência, acima de tudo nos conecta ao Senhor e ao seu reino, Pai Santo, que nós possamos ser instrumentos do teu reino onde quer que nós estejamos, não apenas vivendo sob ele, mas propagando o teu reino para que outras vidas vivam sob o teu governo amoroso, ó Pai. Nós assim te oramos, pedindo que o Senhor cure as enfermidades do corpo, da psique e da alma, Senhor, nos dão a noite de sono reparador e um restante de semana abençoada em nome de Jesus. Recebei a bênção, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. O povo do Senhor diz amém. 2 avisos bem rápido, pode ficar até de pé se quiser.